à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso sobre o que de inovador mais distintivo está a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou a Elizabeth Miranda. E eu sou o Pedro Lima. E connosco temos o Pedro Viterbo, que nos traz um som sugestivo que qualquer pessoa reconhece. O Pedro é gerente da Fertiprado, uma empresa que é bom de ver do setor primário, da agricultura, da pecuária, e que nos transporta para os prados alentejanos, em Vaiamonte. Vamos falar de sementes para pastagens, da grande variedade de sementes e da ciência que está por trás dessas sementes, Pedro, e também da forma como elas influenciam não só os solos, mas também o que os animais comem e, com isso, a alimentação humana. E vamos falar um pouco também de um setor que ao longo das últimas décadas perdeu peso relativo na economia portuguesa. Na década de 60, a agricultura, a silvicultura e a pesca representavam 20% do valor acrescentado bruto nacional, portanto, da riqueza produzida. E hoje em dia são apenas 2,4%. Houve uma grande transformação económica no país e teve também tradução no emprego. Por exemplo, em 1980, não conseguimos recuar até 60, Pedro, mas temos dados de 1980, havia 930 mil pessoas a trabalhar na agricultura. Em 2023 eram 220 mil, portanto, mais de 4 vezes menos. E em contrapartida, avançou-se na sofisticação, nas técnicas de produção, como vamos ver agora na conversa com o Pedro Viterbo, da Fertiprado. Nós Empresas, fala António Ribeiro, boa tarde. António Ribeiro... Ai, eu peço desculpa, foi engano, queria ligar para o meu filho. Ora, essa sem problema. Eu bem estranhei ele atender tão rápido. Normalmente nem sequer me atende e depois manda uma mensagem a perguntar-me o que é. Pois, entendo. Ai, sim? Pois olha, eu não. Mude para Nós Empresas e tenha um gestor dedicado que atenda em 1 minuto. É por estas e por outras que ninguém o entende como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Olá Pedro, seja muito bem-vindo aqui à Liga dos Inovadores. Muito obrigado. O som que nos traz é muito sugestivo. É o som de vaquinhas felizes a pastar num prado verdejante, produzido com misturas de sementes da Fertiprado, seguramente. E isso leva-nos para a vossa inovação, não é? O que é que a Fertiprado faz de inovador em Vaiamonte? A Fertiprado foi criada há 35 anos com o objetivo de levar à prática um conceito inovador que foi criado pelo engenheiro David Gomes Crespo, que é um agrónomo portanto, um engenheiro agrónomo que dedicou grande parte da sua atividade profissional ao estudo e à investigação de pastagens, muito em particular com foco nas plantas, nas leguminosas, nas plantas leguminosas. Criou um conceito de mistura biodiversa, rica em leguminosas. No início da Fertiprado, estas misturas eram de facto dedicadas à sementeira de pastagens e depois à colheita de forragem para a alimentação animal. Pronto. E este conceito de facto foi inovador a nível mundial. Porque combina, para além de criar biodiversidade, que é de facto uma prática importante para o meio ambiente, onde nós assistimos cada vez mais à instalação de monoculturas, de culturas extensivas, de apenas um tipo de árvore ou de um tipo de planta. Portanto, a criação de biodiversidade é extraordinariamente importante, até para a fixação de insetos e de outro tipo de animais. Portanto, as misturas biodiversas são amigas do ambiente por diversos motivos. Um deles é a biodiversidade, do outro já falaremos mais à frente. E estas misturas biodiversas são extraordinárias para a alimentação animal porque combinam a fibra das gramíneas com a proteína das leguminosas. Portanto, antes da criação das misturas biodiversas, a alimentação dos animais era muito baseada
a alimentação natural era muito baseada nas fibras e as proteínas eram dadas através de rações, manualmente. Vocês fazem então mistura de sementes? E nós fazemos uma mistura de sementes, de várias espécies e de várias variedades de sementes, para criar a biodiversidade e para conseguir dar, ao mesmo tempo, numa pastagem, ou através depois da forragem, e a diferença é que a pastagem é, digamos, num pasto o animal come diretamente da terra. Portanto, não há nenhuma intervenção humana para alimentar o animal. A forragem já é um corte que se faz da sementeira que se fez, ok? E esse corte é depois, posteriormente, dado ao animal. Então deixe-nos só perceber aqui alguns conceitos. Portanto, a pastagem acho que percebemos, não é, Pedro? Certo. Agora, a forragem são aqueles fardos redondos que nós vemos nos prados. Isso. Portanto, porque existem misturas para pastagens, existem misturas para forragens e existem misturas com dupla aptidão. Pronto. E depois existem misturas para muito outro tipo de coisas, mas o início da Fertiprado foram as pastagens e... Portanto, na vossa gente está a misturar substâncias. Exatamente. Assim. E a forragem é um corte que se faz e depois guarda-se naquelas que são mais cilindros que bolas, mas nós chamamos bolas, e são conservadas hermeticamente. Aqueles plásticos conservam hermeticamente, de maneira que aquilo fica verde. Ao fim de uns tempos continua verde. Porque o que nós vemos nos campos são secos, amarelos, castanhos. Não, mas isso é palha. Isso é palha. E isso não está dentro dos plásticos. Pois. Isso é palha, não é silagem, não é fenocilagem. Ok. Silagem é verde e é conservada verde. Se eu furar o plástico, ela apodrece, porque ela é guardada com umidade, fica verde. A palha é seco. Portanto, é para garantir que os animais comem exatamente a mesma coisa, proteína, na cor, como se fossem à pastagem. Rico, portanto, é uma alimentação rica em proteína também. Então, olha, agora outro conceito que falou aí e que também nos deixou aqui a pulga atrás da orelha. Portanto, isto são misturas de leguminosas e gramíneas. Leguminosas, acho que percebemos mais ou menos. Gramíneas, o que são? Gramíneas são plantas com determinadas características que têm por objetivo garantir a fibra necessária à alimentação dos animais. Estamos a falar da aveia. Estamos a falar da azevém, estamos a falar de triticale. Uma pergunta, os animais não comeriam estas plantas, digamos assim, isoladamente? Ou acabariam por comê-las? Acabariam por comer. Okay. Pronto. Agora, durante um determinado período de tempo, o produtor animal, né, apostava mais em semear gramíneas e de alguma maneira desvalorizava as leguminosas. E portanto aqui é daí então fazer portanto, a junção. Depois tinha que dar proteína aos animais através de rações, pronto, com uma pegada carbónica muito mais elevada. Portanto, imaginem todo este pensar há 35 anos atrás, não é? Pronto, o que foi verdadeiramente de inovador. E o que as vossas sementes garantem, então, é melhor carne, é o melhor leite, portanto, uma melhor alimentação, melhores alimentos? Sim, e o mercado é o teste do algodão, certo? Portanto, nós assistimos cada vez mais a produtores de carne e de leite a dizer que as suas vacas pastam erva fresca em prados, em prados abertos. Portanto, não estão estabulados a comer ração. Pastam em prados abertos. Cada vez mais promovem esse conceito, porque de facto o produto que conseguem depois disponibilizar ao consumidor tem maior qualidade e o próprio consumidor já procura carne de vacas que tenham sido produzidas em pastagens naturais ou em pastagens, enfim, criadas pelo homem, mas em pastagens abertas. Portanto,
A diferença entre um bom bife e um mau bife pode estar a montante na semente? Pode estar a montante na semente, pode, de facto. Acreditamos que sim, porque também acreditamos que as nossas misturas biodiversas são, de facto, de superior qualidade. Olha, e quantas misturas pode ter uma semente? Quantas sementes pode ter uma mistura? Isso. Muitas, pode ter muitas. Pode ter, de facto, as nossas misturas são complexas. Não são uma leguminosa e uma gramínea. São complexas porque elas têm que... a pastagem tem que resultar em condições climatéricas diversas, chovendo mais, chovendo menos, pronto. E de facto nós escolhemos a composição da mistura muito em função também da zona geográfica, da região, não é? Se chove mais é um tipo de mistura, no norte é um tipo de mistura diferente do sul, pronto. Os solos são diferentes e em função dos solos nós também escolhemos plantas diferentes. Se é para pastagem só, é um tipo de plantas. Se é para forragem, é outro tipo de plantas. Pronto, porque normalmente a pastagem resiste a mais do que um corte, ou seja, um prado pode ser comido várias vezes, porque as plantas rebrotam. Põe os animais comem, retira os animais, as plantas voltam a crescer, voltam a pôr os animais. A forragem em princípio, é um corte que eu faço, posso fazer mais do que um corte também, mas o tipo de plantas depende muito da aplicação. E, portanto, nós utilizamos diversas, um número considerável de tipos de semente. Eu diria que entre 6 a 12, 15 é normal. Porque também, como tem ciclos diferentes, eu tenho ciclos de floração, desde que semeio até que aparecem as plantas, não é? As folhas e as flores, tenho ciclos mais largos, mais estreitos e portanto, uns desaparecem e os outros voltam, e os outros ainda não apareceram. E eu assim mantenho um prado verdejante durante mais tempo. Então, por exemplo, um trevo, a aveia, podem crescer num mesmo campo, misturados? Podem e devem. Esse é o objetivo. É que cresçam no mesmo campo para serem comidos simultaneamente pelo animal, come a fibra e a proteína. Porque nós, quando olhamos para um campo, vemos ou o campo de centeio, ou o campo de trigo, ou trevos. Portanto, é possível que lá esteja uma grande misturada. Se olhar um prado, exatamente, se olhar para uma pastagem da Fertiprado, vai ver muitos tipos de plantas. Muitos tipos de plantas. A tal biodiversidade. Que chama também muito os animais também, os polinizadores, que são importantes para o desenvolvimento das plantas e, portanto, há essa riqueza que nós conseguimos reintroduzir. Temos, por exemplo, também dentro do mesmo conceito, nós temos, portanto, as misturas na Fertiprado foram evoluindo, nós fomos criando misturas com outro tipo de propósitos, por exemplo, para cobertura de entrelinhas das videiras, ou do olival, ou do amendoal. Uma prática mais antiga, não é muito antiga, mas mais antiga, era deixar a videira e os pomares limpos entre as linhas da cultura principal, e isso é errado, porque cria erosão do solo, não retém a água, retira a fertilidade ao solo, e agora o que é preciso é cobrir essas zonas com plantas que não concorram com a cultura principal, porque o objetivo é obter boas uvas, boas amêndoas, boas laranjas, que não concorram, portanto, com a cultura principal, mas que chamem os insetos polinizadores, que retenham a água no solo, que protejam o solo da erosão do vento e que depois, por fácil, digamos, até passando um rolo,
integrem ou reintegrem matéria orgânica no solo. E, portanto, são misturas que têm como objetivo proteger e melhorar o solo também. Interessante, porque o António Graça, Pedro, lembras-te que quando o António Graça da Sograp passou por cá alguns programas, ele dizia precisamente isso, que há uns 30, 40 anos um agricultor que deixasse crescer as ervas era mal visto. Exatamente. Hoje em dia é imprescindível, e agora ficamos a saber que há sementes que a Sograp específicas. utiliza misturas Fertiprado na cobertura interliga. Isso já não sabíamos, mas que vocês produzem as sementes adequadas para esse contexto. Também, não é? por exemplo, misturas para rotação de culturas, entre duas culturas de arroz, pôr leguminosas com força para fixar o azoto que o arroz retirou. Portanto, e esta fixação de azoto é importante na medida em que evita a necessidade de se fazer adubação de síntese, portanto, adubação artificial, que tem uma pegada carbónica, pronto, é o transporte desse material para o campo, espalhá-lo, etc. Portanto, em termos até de consumo de combustíveis e tudo, o uso de leguminosas reduz significativamente essa necessidade e, portanto, protege o meio ambiente. Há aqui alguma manipulação genética associada? Porque... Não, nenhuma. Portanto, nós, a Fertiprado só trabalha com sementes certificadas. Nós também produzimos algumas das sementes que utilizamos nas misturas. Não as produzimos todas, primeiro porque não temos espaço, campo para produzir toda a quantidade de sementes que precisamos. Cada vez mais difícil, de facto, encontrar terreno para nós produzirmos muitas das nossas variedades. E, portanto, temos que... E também porque em Portugal o clima não é propício à produção de todo o tipo de todas as sementes que nós precisamos para a concepção das nossas misturas. Portanto, compramos muitas sementes fora, mas produzimos as nossas próprias sementes também. E essas sementes, o mercado das sementes é um mercado muito regulado, e ainda bem. Okay? E a Fertiprado só trabalha com sementes certificadas. E o que é uma semente certificada? É uma semente que passa, é analisada pela Direção-Geral da Agricultura e Veterinária, aqui em Portugal é a DGAV que faz essa certificação, que analisa portanto, nós colhemos a semente, temos que limpar a semente, ou então já a compramos certificada. Mas quando somos nós a produzir, temos que a limpar e temos que a submeter a uma análise na DGAV. E a semente só é certificada se tiver uma pureza, depende da espécie, os níveis de pureza, mas valores típicos entre 95% e 98% de pureza. E tem que ter uma capacidade germinativa entre 75% e 80%. Portanto, entre 75% e 80% das sementes têm que germinar bem. E se tiverem esses 95% a 98% de pureza e 75% a 80% de capacidade de faculdade germinativa, isto, mais uma vez, estes números dependem de espécie para espécie. Essa semente é certificada. E são essas sementes puras que nós utilizamos nas nossas misturas. Aquilo que nós fazemos, e também foi uma inovação da Fertiprado, não me deixem fugir do tema, mas deixem-me abrir aqui um parênteses. Sim. A Fertiprado, até pela sua origem, teve origem, portanto, num agrónomo que se dedicou à investigação, e ele usa muito esta expressão: sem investigação não há inovação. E a Fertiprado tem um departamento de investigação e desenvolvimento. E nesse departamento de investigação e desenvolvimento nós fazemos seleção de plantas, seleção varietal, melhoramento de plantas por observação. Okay? E verificamos que umas crescem mais, mesmo dentro da mesma espécie, ou dentro da mesma espécie, umas crescem mais que outras, umas têm folhas maiores que outras, umas são mais resistentes a determinadas pragas e doenças, outras dão-se melhor em épocas de seca.
E todas estas características são boas, não há características más. Adaptam-se a finalidades distintas. Mas então estamos sempre a aprender sobre plantas que já existem há muito tempo constantemente entre nós, não é? Certo. Uma das preocupações da nossa equipa de investigação e desenvolvimento, preocupação já lhes acontece naturalmente. Eles passam no campo e veem, olha que planta tão engraçada, vou levar. Pronto, e aquilo chama-se um germoplasma. Ainda não sabe muito bem o que é. Depois aí lá descobrem que tipo de planta é, que características é que tem, podem ou não podem ser interessantes, e aí começa tudo. E até nós obtermos uma variedade, e a Fertiprado tem variedades próprias, que registra. A obtenção de uma variedade é um processo de 5, 6, 7 anos, porque nós não mandamos na natureza, nós não mandamos a planta crescer rapidamente. Ela cresce à velocidade que cresce. E só depois desse ano, do primeiro ano, é que eu consigo tirar algumas conclusões. Mas um ano não é nada, então vamos observar um segundo ano. E vamos observar um terceiro. E agora já noto que há aqui umas que são mais assim e outras que são mais assado, e eu vou segregando, vou selecionando, vou separando, e depois vou anotando as características e sei o que é que elas servem para uma coisa ou outra. E depois, de facto, vou colher essas sementinhas dessa meia dúzia de plantas que eu inicialmente criei e vou reproduzindo. Cada ano vou reproduzindo mais. Portanto, até obtermos uma variedade, o tempo leva muito tempo. Mas nós vamos ao vosso site e está lá uma lista extensíssima de variedades. Nestes 35 anos já registou, não é? Não existem patentes, não existe patentes para plantas, mas existe a capacidade de uma empresa, se selecionou determinada planta, se ela passou os testes de homogeneidade e de diferenciação, nós podemos dizer isto é uma variedade nova. Damos-lhe um nome e ela fica a pertencer-nos durante um período de tempo. Portanto, vocês dão nomes às plantas que vão... Damos, por exemplo, o nosso último trevo da Pérsia chama-se Fertipersa. Pronto, que é Fertiprado. Uma joga entre Fertiprado e trevo da Pérsia, Fertipersa. Esse trevo da Pérsia é da Fertiprado durante um determinado número de anos, 15, 20 acaba por funcionar de alguma forma de como alguma uma patente, maneira. Não é? Se alguém quiser reproduzir trevo da Pérsia, tem que obter sementes base, não dá usar não pode pegar em semente comercial e multiplicá-la. Isso é ilegal. Tem que comprar semente ao melhorador, que no caso é Fertiprado, tem que a comprar e depois tem que nos pagar royalties pela utilização dessa variedade. Isso em teoria, na prática também funciona assim? Na prática, sim. Na prática também funciona assim. Embora vocês não consigam controlar tudo, não é? Não, obviamente. Podemos assaltar o vosso campo. Há um conjunto de empresas com as quais nós nos relacionamos que sim, que no próprio interesse delas também. Este é um setor muito engraçado. Nós temos muitos clientes que são nossos fornecedores ao mesmo tempo. Okay? Eles produzem bom azevém, eu produzo boas leguminosas. Eles precisam de leguminosas, eu preciso de azevém. Pronto, e vendemos uns aos outros. E há digamos, um ecossistema de empresas que se respeitam e que cumprem as normas. Eu diria, seria injusto se eu dissesse, que se não dissesse isto. Sim, há um bom comportamento dos players neste setor. Mas, como em tudo, há ovelhas negras, que também pastam. E, entretanto, fechávamos o parênteses, mas... Sobre o tema da manipulação genética. Exatamente. Pronto, nós não fazemos não fazemos manipulação genética, portanto, nós usamos semente no seu estado puro. Agora, aquilo que nós fazemos também, e isso foi outra inovação que nós introduzimos nestas misturas biodiversas, e que é um processo contínuo, porque as misturas vão evoluindo. E vão evoluindo porquê?
Porque nós, no lugar de um trevo da Pérsia antigo, agora podemos pôr um trevo da Pérsia novo. E o que é que esse trevo da Pérsia tem de novo? Tem, por exemplo, maior resistência a determinadas pragas e doenças. Tem, por exemplo, uma maior rusticidade, pode resistir melhor à falta de água. E, portanto, as misturas têm uma evolução contínua pelo simples facto de nós estarmos permanentemente à procura e a encontrar variedades novas com características diferentes. Portanto, isto é do processo inovador que nós temos. É um contínuo. Outra questão, e voltando à sua pergunta, depois de um segundo parênteses, nós aquilo que fazemos é potenciar o crescimento das plantas e potenciar a sua função, por exemplo, de interação com o microbioma do solo, através de um processo que chamamos de inoculação. E esse processo de inoculação não é mais do que acrescentar. E é acrescentar. Portanto, nós não alteramos em nada a semente. O que juntamos à semente são substâncias perfeitamente naturais que existem na natureza e que potenciam o crescimento da planta e as suas funções de interação com o meio ambiente. Nós juntamos nas leguminosas um micro-organismo que se chama risóbio e juntamo-lo fazendo aderir à semente com um polímero natural, e esse risóbio que vai fazer vai criar junto da semente uma fábrica de azoto. É o risóbio que vai fazer com que a leguminosa fixe mais e mais azoto no solo. Se, por acaso, o risóbio é um animal como nós, pronto. Se eu chegar a casa e tiver o jantar feito, não vou fazer jantar. Está feito. Se não tiver jantar, tenho que o fazer. Se houver risóbio no solo onde eu pus a semente, o risóbio que eu lá pus, agora, se não houver, ele vai trabalhar e vai ajudar a fixar o azoto no solo. E é nestes melhoramentos que nós vamos fazendo também cada vez mais. Por exemplo, o fósforo existe no solo. Mas o fósforo que existe no solo não é passível de ser utilizado pela planta sozinha. É preciso um solubilizador de fósforo para que a planta o possa comer, para que se possa alimentar dele. E são esses solubilizadores de fósforo, por exemplo, que nós também juntamos às gramíneas, para as gramíneas poderem Portanto, ajudam, não os alteram, ajudam. Ajudam. De alguma forma. Acelera, não é? Exatamente, são aceleradores, mas tudo natural e sem nenhuma modificação genética. Deixa-me só perceber uma coisa. Nós temos falado de gado bovino, essencialmente, mas o vosso pasto, ou as sementes para o pasto e para a forragem, serve para qualquer gado? Sim, para gado. Sim. É mesmo? Sim. E as sementes são... A plantação é igual, quer seja para cavalos, para cabras, para ovelhas? São diferentes? São diferentes. Portanto, há aqui muita técnica por trás, não é? Porque nós estamos também habituados a ver nos manuais escolares, não é? A profissão, a atividade agrícola como uma atividade menor, sem know-how, sem que seja necessário obter conhecimentos, muito só à base de experiência. Ou sobretudo natural, não é? Nada de mais errado no dia 2. Quem hoje não praticar uma agricultura de precisão não tem futuro. E, portanto, não só por necessidade, mas também, eu diria, por uma questão de responsabilidade. É preciso fazer uma utilização responsável de todos os recursos que estão à nossa disposição. E, portanto, um uso regrado de água, saber se é ou não é necessário regar e onde. Uma sementeira feita com regras, os tratores têm GPS, não passam 2 vezes no mesmo sítio. E, portanto, as misturas também são concebidas com conta, peso e medida. E, portanto, são concebidas em função do seu propósito, se são para pastagem, como disse, se são para forragem, se são cobertura de solo, se são de rotação de cultura, se são para
para reabilitação do solo. Não é? Portanto, nós temos plantas que fazem a descompactação de solo sem a necessidade da mobilização mecânica. Pois é interessante o que está a dizer, não é? Porque nós não volta há notícias de criação e exploração de animais em larga escala, algumas vezes sem condições mínimas. O que nos está a dizer é que, da vossa experiência, pelo menos os produtores têm preocupação cada vez mais com o bem-estar animal, com a alimentação animal, e nós, enquanto consumidores, também podemos estar mais obviamente. E isto enquadra-se no conceito de agricultura biológica, comercialmente falando? Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Portanto, são práticas distintas, de facto. A agricultura biológica tem práticas distintas da agricultura convencional. Pronto, mas na utilização maior ou menor de pesticidas e outras práticas, menos mobilização de solo, aí sim, de alguma maneira, poderia integrar-se na medida em que há menos mobilização de solo, mas são realidades distintas. E em Portugal, a agricultura biológica, isto é pequeno demais para que haja uma verdadeira agricultura biológica. Verdadeira agricultura porque, de facto, biológica. Há muitos, por exemplo, estou a pensar quando vamos às compras, há sempre agora uns espaços dedicados à agricultura, produtos biológicos, agricultura biológica, que na realidade ficamos sempre sem saber se está certificado ou não está certificado. Há certificação. Nós produzimos semente biológica, produzimos semente que tem a classificação de semente biológica. Portanto, nós produzimos trevo da Pérsia, nomeadamente. Já agora, a Fertiprado é um dos maiores produtores mundiais de trevo da Pérsia. Não o maior produtor de trevo da Pérsia do mundo. Okay? Outra curiosidade interessante. E nós produzimos trevo da Pérsia biológico e trevo da Pérsia convencional. Okay. Mas o trevo da Pérsia biológico que eu produzo... se calhar é 10% da produção de trevo da Pérsia. Pronto, porquê? Porque temos imensa dificuldade em encontrar terra para fazer multiplicação de sementes. Okay? Para produzir sementes. Porquê? Porque basta pegar no carro e dar uma volta, não é? Olival, amendoal. Painel solar. Está a dizer então é que não há terra disponível para... Pronto, esse é difícil encontrar terra para fazer multiplicação de sementes convencionais, mais ainda para fazer multiplicação de sementes. É que as pessoas às vezes andam, sei lá, nomeadamente pelo Alentejo, e acham que há ali muito espaço sempre. Pois há muito espaço, mas que já está ocupado. E portanto não há. Portanto, temos essa dificuldade. Mas pronto, são práticas O facto de não ser biológico não quer dizer que não tenha uma prática responsável. Tem uma prática responsável. E o animal, por exemplo, que é outro aspecto importante que muitas vezes é ignorado. O trevo da Pérsia, nomeadamente, é uma planta que tem um caule oco. É uma planta de muito fácil e rápida digestão. E o animal, ao comer produtos naturais e ao estar ao ar livre, acaba por ter uma digestão muitíssimo mais fácil e rápida. Em que é que isso é importante? Quanto mais rápido... É durante a digestão que o animal liberta gás metano. Quanto mais rápido for, menos liberta. Portanto, um gado que se alimente em prado aberto tem um impacto muitíssimo menor no meio ambiente que um gado que está estabulado. Mas do que diz, se calhar também há pouca área de pastagem em Portugal. Ainda há área suficiente de pastagem em Portugal para a Fertiprado conseguir sobreviver e continuar a inovar e a ajudar os agricultores, os produtores.
Muito bem, então transporte-nos um bocadinho, estamos aqui em Passo de Arcos, no nosso estúdio, transporte-nos um bocadinho até Vaiamonte, Monforte, no distrito de Porto Alegre. O que é que fazem lá? Investigam as sementes, plantam-nas, fazem as misturas, embalam, lá, despacham? certo, em Vaiamonte nós temos um espaço de investigação e desenvolvimento, onde temos bancadas de observação de plantas e temos tipicamente 600 a 700 plantas diferentes em observação. E temos campos experimentais, onde onde plantamos as misturas, vemos qual é que é o resultado dessas misturas, comparamos diversas dosagens de semente e temos os primeiros passos da multiplicação. Okay? O transformar a semente, a meia dúzia de sementes que conseguimos separar com determinadas características em maior quantidade. Okay? É lá que fazemos. Depois, a multiplicação da semente é feita em campos que arrendamos. Não temos campos próprios, arrendamos os campos e depois, com a nossa equipe e com os nossos equipamentos, fazemos a multiplicação de sementes. Plantamos semente, colhemos a semente. Depois, em Vaiamonte também, e aí temos polos espalhados pela zona sul, de facto, mas temos em Beja, temos em Fronteira, temos em Elvas, portanto, temos vários polos, temos na Lesíria também, portanto, temos vários polos onde multiplicamos sementes. E depois, em Vaiamonte, temos a limpeza da semente, a semente vem do campo e tem que ser limpa para poder ser certificada. Temos equipamento, temos uma atividade industrial de limpeza de sementes. E depois temos a atividade industrial de fazer a mistura, de juntar os componentes todos numa mistura uniforme e pronto, embalada e colocada em paletes e distribuída. Portanto, também temos uma atividade industrial. E quanto é que vai para o mercado externo? 45%. Nós vendemos em Espanha, em Itália, em França, na Alemanha, na Holanda, já vendemos para a Austrália, para a Nova Zelândia, são coisas pontuais, mas sim, já vendemos. África do Sul. Com isto faturam cerca de 10 milhões ao ano, não é? 14. Já saltaram então. 14. Olha, e que tipo de profissionais têm em Vaiamonte e nos outros polos? Temos, de facto, uma percentagem elevada de profissionais qualificados. Pronto, temos por exemplo, a nossa área técnico-comercial são engenheiros agrónomos ou zootécnicos. Temos mestres e temos doutorados também. A diretora de investigação e desenvolvimento é doutorada em pastagens. Então, e o que faz um engenheiro de telecomunicações no meio disto tudo? O Pedro é engenheiro de telecomunicações? Pois, nós, os engenheiros, grande parte dos engenheiros não terminam a carreira como engenheiros, não é? Pronto, e eu sou mais um desses exemplos. Começou como engenheiro, pouco engenheiro, e de repente, relativamente rápido, é um facto, passei a ocupar lugares de gestão. E de alguma maneira é nessa qualidade que alguém me desafiou para ir ajudar a gerir a Fertiprado. E eu achei o desafio muito interessante, porque muitos anos na mesma atividade também acaba por cansar. Muitos anos em Lisboa também cansa e, portanto, juntei o útil ao agradável, fui para um sítio aprazível, onde é muito aprazível viver, e para uma atividade giríssima, muitíssimo entusiasmante, porque lá está, para as pessoas de cidade que acham que, não sei, mas exagerando, que as cenouras nascem nos supermercados, é de facto uma atividade muito gira. Portanto, agora é um engenheiro de sementes. Agora não sou engenheiro de sementes, porque não sou eu que atuo diretamente sobre elas, mas faço parte da equipa com muito orgulho.
Pedro, temos agora 3 questões que colocamos a todos os nossos convidados e a primeira é: de que inovação gostaria de estar aqui a falar daqui a 5 anos? Olha, gostaria de estar a falar de misturas de sementes biodiversas na mesma, às quais fomos capazes de agregar determinado tipo de micro-organismos que sejam capazes de as proteger de forma ideal a 100% de pragas e doenças, portanto, que nos permitissem anular por completo a utilização de substâncias químicas e artificiais na proteção das doenças. Portanto, isso seria de facto uma inovação de que eu gostaria de estar a falar daqui por 5 anos. Estamos a trabalhar nessa matéria, fazemos como empresa, mais uma vez, inovadora e que tem na sua investigação e desenvolvimento um dos fatores importantes de diferenciação. Nós participamos em muitos projetos nacionais e internacionais, com a academia, com outras empresas. Participam numa agenda mobilizadora agora exatamente, também, não é? Participamos no projeto da bioeconomia azul liderado pela InovaMar e estamos no Vertical das Algas, em conjunto com outras empresas que justamente está a estudar a utilização de microalgas como bioestimulante e como bioprotetor. Portanto, esse é um trabalho, mais uma vez, de inovação no qual nós orgulhosamente participamos e de facto o sonho era um dia nós conseguirmos com micro-organismos, com substâncias naturais, evitar a utilização de pesticidas e de fungicidas artificiais que, sendo necessários, porque nós temos que alimentar o planeta, são de facto, podendo ser evitáveis, são evitáveis. Segunda pergunta, que concorrente mais cobiça? Essa é muito difícil, muito difícil. Como eu disse há pouco, este é um setor particularmente interessante, porque nós não temos concorrentes, temos cooperantes. Nós compramos e vendemos uns aos outros. É difícil dizê-lo. Mas também, como já alguém numa edição anterior disse, a inveja é feia, e de facto a Fertiprado não inveja ninguém, mas de facto nós temos boa inveja de empresas que têm mais espaço perto onde crescer, não é? Portanto, que estão em países maiores, que têm maior área agrícola e que se podem expandir mais. É uma dificuldade com a qual nós nos deparamos, quer na multiplicação de plantas, na multiplicação de sementes, quer na investigação, no desenvolvimento de novas variedades, porque precisamos de espaço para fazer crescer mais e mais e mais plantas, para poder observar mais e mais e mais plantas e poder selecionar mais e mais plantas. Portanto, é-nos difícil, de facto, nomear não invejamos nenhum concorrente, mas invejamos os nossos parceiros que não padecem desta limitação. E, por fim, quem é o gestor que mais admira? O gestor que eu mais admiro... Há um com que eu não conheço pessoalmente, mas com o qual eu simpatizo particularmente pela razoabilidade que demonstra, pela tranquilidade que faz passar, pela forma controlada como gera o presente e pela forma assertiva como planeia o futuro, que é o Dr. Paulo Macedo. Desde que apareceu em público, de facto, tem demonstrado estas qualidades e eu invejo o Dr. Paulo Macedo. Quem sabe se não acaba na agricultura a carreira. Nunca se sabe, nunca se sabe. Muito bem, Pedro. Olha, muito obrigada pela sua presença aqui na Liga dos Inovadores. Obrigada por ter voltado aqui ao bulício da grande metrópole e nos ter transportado um bocadinho para a planície alentejana. Eu sou a Elizabeth Miranda. Eu sou o Pedro Lima
Em estúdio connosco temos o Gustavo Carvalho, no apoio à gravação e à edição, e a sonoplastia é do Hugo Oliveira. Na Liga dos Inovadores, contamos ainda com o apoio do ex-ministro da Economia António Costa Silva, dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed, são os nossos curadores. A fotografia é de Nuno Fox e a capa de Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado, a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt. Nós Empresas, fala António Ribeiro, boa tarde. António Ribeiro... Ai, eu peço desculpa, foi engano. Queria ligar para o meu filho. Ora, essa sem problema. Eu bem estranhei ele atender tão rápido. Normalmente nem sequer me atende e depois manda uma mensagem a perguntar-me o que é. Pois, entendo. Ai, sim? Pois olha, eu não. Mude para Nós Empresas e tenha um gestor dedicado que atenda em 1 minuto. É por estas e por outras que ninguém o entende como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.